Olá, tudo bem contigo? Olha o professor Fabiano Pereira aqui mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. Fico feliz por você estar aí assistindo às aulas, você estar acompanhando de perto o nosso curso, porque isso significa que você realmente quer entender o direito administrativo de uma forma mais prática, de uma forma mais fácil. E essa é a minha finalidade aqui, tá? E se você tiver alguma sugestão, tiver algum questionamento, fique à vontade para me apresentar essa sugestão. Para mim é um prazer, é um grande privilégio poder trocar uma ideia com você para reforçar e aumentar cada vez mais a qualidade do nosso curso. Porque o objetivo é que você chegue na hora da prova e gabarite a prova. Esse é o nosso objetivo, tá certo? E no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre fundações públicas. É um tema, digamos assim, não muito complicado, mas quando cai em prova, de vez em quando, os candidatos acabam se confundindo. Tem um detalhezinho muito importante sobre as fundações públicas que nós temos que tratar. Vamos lá então? Vamos lá abordar o assunto? Vamos lá! A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre as fundações é o seguinte. Nós temos várias categorias de fundação. Vamos colocar aqui, Vou colocar aqui em cima, fundação. A expressão fundação é um gênero. Por quê? Porque nós temos fundação de direito privado e temos fundação pública. E dentre as fundações públicas, nós temos fundação pública de direito privado e fundação pública de direito público. Então, na prática, nós temos três categorias de fundação. O fato é que, aqui no nosso curso, nós estamos tratando do direito administrativo. Então, não nos interessam as chamadas fundações, olha só, não nos interessam as chamadas fundações de direito privado. O que é uma fundação de direito privado? Fundação de direito privado nada mais é do que uma entidade que foi instituída por um particular. Então, em determinado momento, um particular tinha um certo patrimônio, aí ele decidiu destinar aquele patrimônio à criação de uma fundação, de uma entidade, para exercer uma atividade de caráter social. Então ele destinou um patrimônio para aquilo. O caso do Ayrton Senna, por exemplo. Quando o Ayrton Senna ainda era vivo, ele tinha manifestado para a irmã dele o seguinte: olha, irmã, se um dia eu faltar, eu gostaria de criar uma fundação. Quer dizer, eu acho que nem comentou se um dia eu faltar, né? Acho que ele não contava com essa possibilidade. Ele disse: meu grande sonho é instituir uma fundação para prestar assistência a crianças. Beleza. Então, quando ele faleceu, a irmã dele, Viviane Senna, criou uma fundação chamada Fundação Ayrton Senna. Essa fundação é privada, não tem nada a ver com o governo. Ela pode até firmar algumas parcerias com o governo em algum momento, mas ela não é uma fundação pública, é uma fundação privada. Fundação Bradesco, Fundação Roberto Marinho, Fundação Itaú, são fundações privadas. Fundação Abrinq, fundação privada. Tá ok? Nosso foco de estudos é a fundação pública. E a fundação pública se divide em duas categorias. E aí que está o X da questão. É aqui que nós temos as pegadinhas de prova, tá? Olha, inicialmente, se você for ler o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, lá está escrito que as fundações públicas, elas serão a criação das fundações públicas será autorizada por lei. Lá fala que as autarquias serão criadas por lei específica e as demais entidades serão autorizadas por lei específica. Não é isso? Pelo menos é o que está escrito lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição. Tá bem? Então eu quero que você entenda o seguinte. Ao interpretar o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que no nosso ordenamento jurídico, hoje, existem duas espécies de fundação pública. A fundação pública regida pelo direito público e a fundação pública regida pelo direito privado. Isso é pacífico e já foi cobrado muito em provas, inclusive na Fundação Carlos Chagas, que é uma banca mais decoreba, né? A FGV também já abordou. Então, apesar de ser uma banca decoreba,
a banca FCC já cobrou. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque às vezes você fica aí, tô lendo a Constituição aqui na leitura da Constituição não estou entendendo isso não. Você não está entendendo, mas o STF já interpretou assim. E se você quer acertar a questão, esse é o entendimento que você tem que levar para a prova. Tá ok? Então, olha só. Qual é a diferença básica entre a fundação pública de direito privado e a fundação pública de direito público? Vou até colocar aqui no nosso esqueminha para ficar mais fácil. Ó, a fundação pública de direito privado, ela é a criação dela é autorizada por lei específica, tá ok? Então a criação dela é autorizada por lei específica. Outra diferença importante aqui. Os seus agentes públicos são considerados empregados públicos. Eles são seletistas, tá bem? Na instituição de direito público, ela vai ser criada por lei. A fundação de direito público é criada por lei específica. Aqui também é específica, tá? E os seus agentes são servidores públicos, ou seja, estatutários. Então essas são as principais diferenças entre a Fundação Pública de Direito Privado e a Fundação Pública de Direito Público. Vamos lá, deixa eu explicar melhor isso aqui. Veja só, vamos pegar um exemplo. Vou te dar um exemplo de Fundação Pública de Direito Privado. Fundação Joaquim Nabuco. A Fundação Joaquim Nabuco, ela atua muito na região do Nordeste, difundindo a cultura afro, tá? Lá na região do Nordeste. Então veja, essa fundação, ela é pública. Entretanto, se eu quiser trabalhar nessa fundação, eu tenho que fazer um concurso, mas quando eu entrar nessa fundação, eu serei regido pela CLT. Mas por que isso? Eu não sei por quê. Na minha concepção deveria existir só uma espécie de fundação que seria a pública, né? Mas colocar a tal da Fundação de Direito Privado. Mas isso é uma controvérsia que não vem ao caso aqui discutir, porque não é cobrado em prova. Mas o fato é o seguinte, essa Fundação Joaquim Nabuco, ela não foi criada por lei, tá? A lei apenas autorizou a criação da Fundação Joaquim Nabuco. Então a lei disse, olha, deve ser criada uma fundação para atuar no setor A, B, C, etc, etc. Aí depois que a lei foi publicada, as pessoas responsáveis tiveram que fundar um estatuto, criar um estatuto e depois registrar o estatuto lá no cartório de registro das pessoas jurídicas. Quando esse estatuto foi registrado lá, é que a Fundação Pública de Direito Privado conseguiu a sua personalidade jurídica. Então, grave para a prova. Fundações Públicas de Direito Privado, Fundações Públicas de Direito Privado têm a criação autorizada por lei específica. Tá ok? Autorizada. E, consequentemente, os seus agentes serão seletistas. Portanto, não gozarão de estabilidade. E ponto final. Por outro lado, temos as fundações públicas de direito público. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que as fundações públicas de direito público nada mais são do que espécies de autarquias. É mesmo, professor? É. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a Fundação Pública de Direito Público nada mais é do que uma espécie de autarquia. E se é uma espécie de autarquia, vai gozar das mesmíssimas características e prerrogativas de uma autarquia. Porque é uma autarquia. Por isso que seus agentes também serão o quê? Estatutários. E por isso que essa autarquia vai ser criada por lei específica. Ok? E aí, para a gente diferenciar, de vez em quando você encontra em prova a expressão fundação autárquica. Essa expressão fundação autárquica nada mais é do que a fundação pública de direito público. Ou então você encontra a seguinte expressão, autarquia fundacional. Autarquia fundacional nada mais é do que a fundação pública de direito público. E segundo consta no próprio texto da Constituição, e lá não se diferencia fundação por direito privado de direito público, deve existir uma lei complementar estabelecendo quais serão as áreas de atuação das fundações públicas. Tá bem? Está no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal.
Então, basicamente, essas são as informações que eu preciso que você guarde para responder as questões de prova sobre fundação pública. Dificilmente você vai encontrar em prova alguma questão que fuja a isso aqui. Ah, professor, mas me dê um exemplo aí de fundação pública, de direito público, você não me passou. Vou te dar um exemplo. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Então são exemplos de fundações públicas. Se você quiser trabalhar nessas entidades, você vai ter que se submeter a concurso público e será regido pela Lei 8.112/90. Eu acho que você está enganado, professor, porque eu trabalhei como recenseador do IBGE e eu era seletista. Mas aí, meu amigo, é temporário, né? Recenseador é temporário. Você não fez um concurso para trabalhar nos quadros permanentes do IBGE. Então é diferente. Tranquilo? Alguma dúvida? Algum questionamento? Nenhum? Então tá aprendendo bem, né? Olha só o conceito que eu deixei para você aqui, ó. Fundações públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, sem fins lucrativos, criadas por lei, primeira hipótese, né? Ou em virtude de autorização legislativa, segunda hipótese, para o desenvolvimento de atividades de interesse público, tais como educação, cultura, saúde e pesquisa, sendo regulamentadas por decreto do chefe do Poder Executivo. Tá ok? Então esse é um conceitozinho que, se você guardar e memorizar, com certeza você vai responder todas as questões de prova sobre o tema. Fácil, né? E aí, tudo certo? Aprendeu bem? Ótimo! E se você gostou do comentário, se você gostou da exposição do conteúdo, dê o seu joinha, poste os seus questionamentos aqui embaixo, que em breve eu estou passando por aqui para a gente trocar uma ideia, tá? E compartilhe este vídeo com seus amigos lá nas redes sociais, porque isso é muito importante para mim e vai fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. Combinado? Um abraço para você, até mais!